Olá, o campus de hoje vai debater um assunto que está mais que na ordem do dia, a Rio+20. Para isso, convidamos o doutor em saneamento ambiental e professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, Adacto Ottoni. Também está aqui conosco a professora da Faculdade de Ciências Médicas, Mônica Lima. Ela é participante da plenária dos movimentos sociais na Cúpula dos Povos. Mas antes, vamos tentar entender um pouco mais desse evento que está mobilizando a mídia e a opinião pública. Alguma coisa está fora da nova ordem mundial. Quer dizer, muita coisa. A cada ano, utilizamos 50% mais recursos do que a Terra é capaz de produzir sem devastar o meio ambiente. E estima-se que até 2030 serão necessários mais do que 2 planetas para suportar os padrões atuais de consumo. Quase 3 milhões de pessoas no mundo sofrem de escassez aguda de água durante pelo menos um mês por ano, segundo dados do relatório Planeta Vivo, publicado no mês passado pela organização ambientalista WWF. O estudo ainda aponta que nos últimos 20 anos, a cobertura florestal mundial diminuiu cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados e as emissões de gás carbônico na atmosfera aumentaram 40%. O relatório diz também que em menos de 40 anos, a Terra perdeu quase 1/3 de sua biodiversidade. A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, propõe uma forma de gestão que visa ao crescimento de uma nação, suprindo as necessidades atuais, mas sem esgotar os recursos para o futuro, com o mínimo de agressão ao meio ambiente e investimentos em preservação ambiental. Há 2 décadas, na Eco 92, era urgente fazer uma profunda mudança nos modelos de consumo e produção. Agora, na Rio+20, espera-se que líderes de Estado de todo o mundo estejam presentes para reafirmar os compromissos assumidos naquela época, avaliar o que foi ou não cumprido e delinear novos caminhos, não apenas em relação à temática ambiental, mas também na diminuição das desigualdades sociais e na busca de modelos econômicos mais eficientes e sustentáveis. Bom, então agora vamos começar o nosso bate-papo. Professor Adacto, o que a gente pode esperar da Rio+20? Olha só, Rio+20 é um grande momento, né, de uma oportunidade de a gente tentar mudar o planeta. Então eu vejo a Rio+20 com muita esperança, que eu acho que a gente tem que ter esperança no sentido de ver mudanças para o planeta, mas no fundo, eu tenho um grande receio que acabe também em pizza, como demais eventos que ocorreram anteriormente, porque eu vejo que, infelizmente, no mundo hoje em dia, o poder econômico, né, de grandes empresas que desejam lucro a qualquer custo, e muitas dessas empresas é que financiam campanha dos presidentes dos países, né, elas têm o interesse delas prioritário, e o interesse da população, o interesse do meio ambiente em termos de planeta, ele está de forma secundária. Por isso que eu tenho um grande receio. O dia que o planeta conseguir viver com sustentabilidade ambiental, o homem viver no planeta com sustentabilidade ambiental, a gente pode ter perspectivas de uma vida melhor para as futuras gerações. Mas da forma que as coisas estão no momento, com essa explosão demográfica hoje em dia no mundo, com 7 bilhões de habitantes, com esse caos ambiental de poluição dos nossos rios, de degradação das nossas florestas, de extinção de espécies no planeta, eu vejo com muita preocupação, não é para o próximo século não, é para as próximas décadas, grandes problemas para o planeta. Inclusive, algumas metas estabelecidas na Eco 92 não foram cumpridas, né? Demonstrando o descaso das autoridades e a preponderância do poder econômico, né? Em prol do lucro a curto prazo, nós estamos empurrando com a barriga o problema ambiental, que o problema ambiental não prejudica de forma nenhuma o desenvolvimento. Pelo contrário, ele ajuda. Mas com esse poder econômico que quer o lucro a curto prazo, ele atrapalha. Se nós implementarmos medidas com sustentabilidade ambiental para o planeta, nós vamos gerar muito mais emprego do que esse desenvolvimento de curto prazo, que gera emprego de curto prazo, mas gera muito desemprego posteriormente. Nós vemos hoje em dia o problema que está acontecendo na Europa, nos países desenvolvidos, dessa casca de ovo que o mundo está. É aquele movimento financeiro, imediatista, os bancos ganhando dinheiro, 20%
da população do planeta consome 80% de recursos naturais, você sabia disso? E 80% da população do planeta está miserável, né? Então a população, mais de 1 bilhão de pessoas no planeta está morrendo de fome, morrendo de sede, mais de 1 bilhão de pessoas. Então isso não pode continuar. Não existe desenvolvimento sustentável, que é o que a Rio+20 prega, não existe com pobreza e miséria. Professora, eu vou repetir a pergunta para você. O que você está esperando da Rio+20? Olha, eu vejo a Rio+20, né, de uma maneira assim, positiva, né, bastante positiva, e como método pedagógico mesmo para a população. Eu digo pedagógico porque vai ser um aprendizado, né? A própria metodologia da Cúpula dos Povos é uma metodologia nova, né? Uma metodologia de convergência, de interação, de acúmulo político, de troca de experiências, tá? Então, quer dizer, tudo isso vai ser somado, né? E o nosso grande objetivo realmente é levar toda essa mobilização, né? Esse grande número de pessoas. Imagina como vai ser uma coisa boa, né? Assim, até diferente, né? Bastante diferente, porque serão várias forças políticas unidas, o grau de diversidade das pessoas vai ser muito grande, então vai ser um ambiente realmente muito rico, né? E todas as pessoas insatisfeitas com esse modelo econômico, que é um modelo econômico que não valoriza a vida, né? Não valoriza o ser humano, só valoriza o dinheiro, tudo virou mercadoria. Nossa vida, a nossa saúde, a nossa educação, a moradia, tudo virou mercadoria. Então as pessoas, elas estão, não só, né, as pessoas, como o nosso planeta também, está no limite. Se a gente não tomar uma medida drástica, né? Eu digo a gente, como populações, comunidades, mas os nossos governos, né? Os nossos grandes chefes de Estado, que não têm demonstrado esse comprometimento político, a própria ONU me parece que não tem competência, né, para assessorar ou administrar a própria conferência, porque o que tem que ser, qual a importância? A importância que eles têm dado a isso, efetivamente. A ONU acabou de dar, no final do ano passado, né, um prêmio de créditos de carbono para a Companhia Siderúrgica do Atlântico, a TK-CSA, que é uma das grandes poluidoras no Rio de Janeiro. Então, por isso que eu questionei a competência, até mesmo, não só política, né, desse órgão. E o mundo inteiro deveria estar fazendo esse debate, né? Não só aqui o Rio de Janeiro, porque é um modelo econômico, né? E voltando, eu disse que o documento já vem pronto, né? Mas aí eu retruco para eles, né, que o documento não está pronto, porque a sociedade estará fazendo a sua Rio+20, que vai ser a Cúpula dos Povos junto com a plenária dos movimentos sociais. E dali sairá o verdadeiro documento legítimo, com um novo paradigma de sociedade, né, com planos e metas diferentes que valorizem o ser humano e o social. Professora Adacto, a gente pode dizer que hoje a gente está passando por uma crise ambiental assim sem precedentes? Eu diria que a situação no planeta é uma situação preocupante. Eu acho que, apesar de toda a degradação que o homem tem feito no planeta, ainda há tempo de mudar, por isso que a Rio+20 é importante. Eu listei aqui alguns problemas cruciais do planeta, que eu falei que não são só as mudanças climáticas. A mudança climática é um problema importante pela grande quantidade de carbono que está indo para a atmosfera, devido ao desmatamento e aos lançamentos de poluentes do petróleo, né, para a atmosfera. Mas também, olha só, exaurimento de recursos naturais no planeta, perda de biodiversidade, várias espécies estão em extinção, poluição ambiental generalizada, e dentro dessa poluição ambiental eu focaria também o problema de saneamento, que é um problema bastante grave, em que a grande parte dos rios do planeta viraram verdadeiros valões de esgoto, o problema do lixo é grave, e problema da água, problema de enchentes, né, junto com secas, devido não só à mudança climática, como degradação de bacia hidrográfica, produção de alimentos, que é uma preocupação grande para o futuro, o problema da fome, que você tem que ter políticas públicas adequadas, sustentáveis também, problema de energia, que é um problema gravíssimo, visto que o petróleo em poucas décadas vai acabar, e como que essa montanha de gente do planeta vai conseguir sobreviver. O que a gente precisa no planeta é ficarmos sustentáveis para a gente permanecer
mais tempo e melhor no planeta. Então, eu diria para você o seguinte, uma solução com sustentabilidade ambiental para o planeta, ou seja, as soluções que nós demos para qualquer problema, seja no estado, no município, no país, elas têm que ter sustentabilidade. Qual é o tripé da sustentabilidade? Nós temos que buscar políticas públicas e soluções que tenham esse tripé ambientalmente desejáveis, ou seja, elas não devem gerar degradação ambiental, pode gerar até impacto ambiental, mas que o ecossistema possa suportar e absorver. Ela tem que ser economicamente viável, ou seja, não é necessariamente uma solução cara, você pode fazer uma solução sustentável, normalmente, pelo contrário, ela é barata, e tem que ser socialmente desejável. Por isso que eu falei, não podemos ter pobreza e miséria, a população tem que ser beneficiada. E aí, eu diria para você o seguinte, se você for fazer uma análise dos problemas do planeta, eu teria coragem de citar 3 grandes desafios que o planeta tem que enfrentar e resolver. Primeiro, é a reciclagem, é política limpa, né? Ou seja, a não geração, ou seja, o consumo consciente dos recursos naturais e aquilo que nós produzirmos, nós temos o hábito de reciclar. Então, você com isso deixa de poluir o meio ambiente, você deixa de exaurir os recursos naturais, porque você está reaproveitando. Então, nós temos que usar isso no planeta. O primeiro objetivo para a gente virar a mesa do planeta e torná-lo sustentável. O segundo objetivo é o reflorestamento. A floresta é a base de tudo, é a base da cadeia alimentar. A floresta ajuda a combater o aquecimento global, porque ela captura carbono, ela melhora o clima, ela controla enchente, ela produz água, que ela infiltra água de chuva e produz água na estiagem. Então, a segunda meta do planeta é investir no reflorestamento, priorizando nascente dos rios, faixas marginais de proteção, mas esse é uma segunda meta primordial. E o terceiro objetivo do planeta, eu daria essas 3 principais. Adotarmos tecnologias limpas. Ao invés de construir grandes barragens, nós podemos fazer pequenas barragens em série, gera a mesma energia de uma grande barragem, só que com menos impacto ambiental, ou barragens flutuantes, que já estão, centrais hidrelétricas flutuantes, já estão sendo pesquisadas. Você pode implementar políticas em termos de energia com tecnologia limpa, o próprio biodiesel, mas sem gerar impacto ambiental, no solo, por exemplo, com a agricultura. Então, priorizando fontes sustentáveis, com energia eólica, energia solar. O que seria exatamente economia verde? Essa diferença dela para desenvolvimento sustentável, dizem que ela engloba mais o social. É assim ou não é assim? Primeiramente, eles há tempo que se apoderaram, né, desse termo, né, desenvolvimento sustentável, né, que também é contraditório, né, não existe um desenvolvimento sustentável, não nos padrões que a gente vem assistindo. Né? De consumo, né? Isso, de consumo É um pouco incompatível com a gente pensa em grandes cidades, também pensar em desenvolvimento sustentável. Fica uma coisa meio estranha, né? Quer dizer, são ideias diferentes, são nortes diferentes que a gente precisa. Não existe o sustentável, porque você vai acabar degradando, que nem o lixo, não existe o fora. Né, a energia limpa, vai sair alguma coisa tóxica, você vai poluir de alguma maneira. Agora eles querem se apoderar da economia verde, que tudo tem que ser verde. Não existe economia verde. Por que essa economia verde é uma falácia, é uma mentira? Né? Primeiro que é a mercantilização da vida. Como que está se dando essa mercantilização da vida? Né? Um exemplo, por exemplo, no Equador, um pedaço de floresta. Né? Aquele pedaço de floresta, ela vai ter que ser preservada, certo? Então, para aquela floresta ser preservada, primeiro seria obrigação, né? Ninguém teria que pagar por isso. O normal é a floresta ser preservada, né? Mas o que vai acontecer? Aquele pedaço de floresta vai receber um percentual X em título, né? Em financiamento, em dinheiro, e aquilo dali vai ser transformado em crédito de carbono e vai para a Bolsa de Valores. Esses créditos de carbono são transformados em títulos, as empresas vão estar investindo naquele crédito de carbono para poder multiplicar aquele dinheiro, e isso nada mais é do que você está dando a permissão para alguém poluir, enquanto deveria era parar de poluir. Né? Resumidamente, o mundo, o planeta, né? ou a cidade vai ser fatiada, a floresta vai ser fatiada, as empresas, né? Não só a floresta, como os mananciais de água, né? Os ecossistemas, as empresas vão se dividir e comprar esses... Estou dando um exemplo assim bem esdrúxulo, tá, gente? Vão comprar esses pedacinhos vão passar a valer em créditos de carbono, e uma vai estar trocando com a outra. Outro eixo também de discussão da Rio+20 é a questão da governança global, como os países mais ricos, né, digamos assim, poderiam fazer
para ajudar os países mais pobres a uma transição, para acabar com a pobreza e tal. Isso é possível? Como poderia ser feito isso, né? Os países mais ricos, primeiro, eles não cumprem, né? São os que mais poluem, eles tinham que parar já. Mas ninguém quer perder, ninguém quer parar, né? Parar de ganhar dinheiro, parar de acumular, porque o capitalismo é isso, né? O nosso sistema, né, é o capitalismo e ele é destruidor, ele é devastador e não tem para onde correr. Não adianta querer pintar com lápis de cor e dizer que é bonitinho, que não é, porque ele prega a destruição mesmo do planeta, da vida, do mundo, né? E o que nós temos que aplicar é uma droga, né, contra o que está acontecendo com a economia verde. O que eles estão fazendo é aplicar um veneno, dar mais veneno, né, a uma pessoa que já está envenenada. O capitalismo é isso, ele precisa de espaço, avançar nos territórios, e com isso ele expulsa as pessoas. As pessoas perdem seu emprego, perdem sua casa, perdem tudo. E nós, enquanto seres humanos e servidores públicos dessa universidade, vamos fazer o quê? A universidade tem esse papel. O papel da universidade é esse, né? O papel da universidade é atender às demandas do povo lá fora, né? Não de governos e empresas, que é o que muito acontece, infelizmente. É outro ponto que a gente precisa debater, não só o modelo de desenvolvimento, mas o projeto de universidade que a gente quer. Né, um projeto que seja realmente universal, que seja justo, que seja inclusivo, porque o que a nossa sociedade está gerando é exclusão. A gente está escolhendo quem deve viver ou não. E quem deve viver? Quem pode pagar? Bom, professores... Sobre a governança, eu queria fazer um comentário, que é um assunto importante. Como a gente fez a abordagem aí da sustentabilidade, eu diria, por exemplo, como exemplo do que seria uma solução, você comentou, você veja, por exemplo, a agricultura familiar. Só para exemplificar uma política pública que poderia ser feita, você, ao invés de concentrar as pessoas nas cidades, você estimular o uso do interior, que muitas vezes está abandonado, fazer capacitação das pessoas e implantar, por exemplo, uma agricultura orgânica, com preservação de áreas verdes do interior. Estou dando um exemplo como políticas de governança. Governança que a gente deve propor não é essa governança que atende aos interesses econômicos internacionais. É uma governança que atende aos interesses, como a professora falou, é o meu ponto de vista também, da sociedade, do meio ambiente, e que você tenha realmente perspectiva de futuro para a nossa sociedade. Porque onde o poder econômico vai privilegiar em prol, em detrimento da sociedade, do meio ambiente, nós vamos cada vez mais ver o mundo se afundar. Então, essa governança que eu vejo tem que ser uma governança onde a sociedade esteja presente, consciente das suas funções, melhorando o seu padrão de vida, porque somente dessa forma é que nós vamos poder preservar o planeta, preservar os ecossistemas. Então, agora o nosso programa chegou ao final. Professora Adacto, muito obrigada pela sua presença. Agradeço. Professora Mônica, também muito obrigada. E eu agradeço também a você que está nos assistindo. Se você gostou e quiser continuar conectado ao nosso programa, acesse a nossa página no Facebook e no Twitter. Até a próxima!